Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui do nosso podcast Além da Visão. Meu nome é Rafael Martinez, sou médico oftalmologista e médico de família e comunidade e sou diretor corporativo da Toton Saúde. Antes da gente começar esse bate-papo muito legal sobre alimentação saudável, eu queria que vocês clicassem aí no botãozinho vermelho para seguir a gente aí e ficar atento nas nossas redes sociais, porque tem muito conteúdo legal e muita coisa por vir. As nossas redes sociais é o @cbco.olhos e o @Toton Saúde. Para a gente dar início aqui à nossa conversa, a gente tem uma convidada muito especial hoje, que faz parte do nosso corpo clínico lá da Toton Saúde, que é a nutricionista Lohane Almeida. Tudo bem, Lohane? Tudo bem, Se doutor apresenta aí para o Rafael? pessoal. Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Lohane, nutricionista. Trabalho com reeducação alimentar e emagrecimento. Atuo atendendo em consultório, ajudando as pessoas a mudarem, né, transformarem a relação que elas têm com a comida e entendendo, né, que alimento é aliado e não inimigo. Então eu prego muito isso nas minhas condutas. Muito bom. O nosso bate-papo aqui, ele vai permear tanto também a parte do indivíduo como a parte das corporações, né, das empresas, né? E eu lembro que você comentou um pouquinho antes de começar aqui, que tem uma questão dos gastos com a saúde na parte preventiva, né? A Organização Mundial de Saúde fala que existe um gasto excessivo e evitável se a gente combatesse aí preventivamente, com educação e saúde, medidas preventivas, as doenças crônicas. Você lembra que você falou um pouquinho? Vamos falar um pouco sobre isso também? Sim, sim, com certeza. Então, a questão da saúde, ela poderia ser prevenida, né, antes, ao invés, as pessoas pensam muito na questão de vamos combater depois que o negócio já tá feio, né? E a gente poderia muito bem pensar em prevenção, o que fazer antes para não chegar lá no estado crítico, para não ter esses gastos excessivos, né? Então, a gente poderia falar mais sobre isso, né? Sobre prevenção, do que pensar somente lá depois que as coisas já aconteceram. Então, sobre produtividade, a gente tem um histórico aí que no passado valorizava bastante a exaustão, né? Quanto mais o funcionário produzisse, isso atacava imediatamente a questão dos intervalos, da alimentação, correria, né? Você acha que ainda hoje as empresas, as grandes empresas ainda valorizam a produtividade em detrimento aí dessa saúde alimentar? Eu acredito que já melhorou muito, mas ainda precisa melhorar. As empresas ainda precisam ter mais esse cuidado, ainda precisam ter alguns ajustes ainda em relação a esse ponto. Mas eu acredito que sim, melhorou bastante. Mas ainda precisam ter campanhas, ações nesse sentido, né, para que as empresas possam visualizar a importância disso. Muitas vezes as empresas nem sabem a importância de pensar na produtividade, na questão na produtividade, né, do trabalhador, na questão de pensar na saúde dele, né, de um modo geral. Uma coisa que a gente conversou bastante também, que eu acho que é o momento da gente explorar aqui na nossa conversa, né? Às vezes a empresa acha que é suficiente um pãozinho com manteiga e um café, né? Vamos conversar um pouco sobre algumas possibilidades, até para ajudar as empresas e as pessoas que estão nos assistindo a melhorar um pouquinho, né? Como é que a gente poderia, nessa linha de raciocínio, começar ali no lanche, no café, no intervalo? Exato, né? As empresas acabam oferecendo ali um cafezinho, né? E geralmente um cafezinho com açúcar, geralmente um pãozinho ali com a margarina e pronto. E acho que isso já é o café da manhã. Às vezes tem uma bolacha em água e sal. Só que a gente sabe que tem outras opções aí que a gente poderia incluir ali nas refeições para agregar mais valor nutricional, para que o trabalhador consiga ver que tem outras opções além do pãozinho com manteiga ali, né? Então, por exemplo, montar uma mesa mais caprichada com frutas, com opções de iogurte, né? Tem empresas hoje que já colocam isso nos coffee breaks, né? Nas Nos intervalos ali, né? confraternizações, nos intervalos, né? Oferecem isso já. Então, opções de iogurte, opções de pães integrais, né? Opções de café sem açúcar, chá sem açúcar, aí a pessoa decide se ela vai adoçar, se não. Então, dar essas possibilidades, dar opções para a pessoa, pelo menos poder escolher. Não significa que a gente vai tirar o pãozinho, né? Mas dá pelo menos a possibilidade da pessoa poder escolher o que ela vai consumir ali. Então a gente pode fazer tanto opções, cada dia alguma coisa diferente, ou dar duas opções a cada dia, né? Porque é claro que o pão também tem a sua importância, mas só o pão também fica ruim, mas às vezes não tem um dia que é um pão, tem um dia que é uma salada de fruta, né? Tem um dia que é uma fruta, tem um dia que é outro tipo de pão, né?
Então, essa ideia é interessante, essa diversificação, até porque eu também não sei, né? Mas vamos conversar um pouco sobre isso. Porque dizem que a pessoa enjoa de comer a mesma coisa, isso é verdade? Tem pessoas que acabam enjoando, tem pessoas que não conseguem comer a mesma coisa sempre, mas tem pessoas que a alimentação dela é muito monótona. Ela se acostuma a comer aquilo ali sempre. Então, para ela, o pãozinho com manteiga no café da manhã mais o cafezinho é algo normal, é algo natural ali. Então, ela já acostumou. Tem um problema ali com essa variedade na alimentação. Então, a gente vai ter esses dois tipos de público aí, né? Então, a gente tem que até pensar nisso, em como lidar com esses dois tipos de público, porque se a gente coloca só outras opções consideradas mais saudáveis e tira o pãozinho, talvez as outras pessoas ali que não conseguem variar não vai querer comer, né? Excelente. Você falou uma coisa do café também, eu vou puxar esse assunto. Eu gostei bastante dessa questão do café. Café sem açúcar. E esse Sem açúcar. cafezinho tomado faz bem no mundo corporativo? Então, o cafezinho, a gente tem as duas vertentes, né? Ele pode ser bom e pode ser ruim. Então, tudo vai depender das quantidades, do excesso, né? O quanto a pessoa está consumindo esse cafezinho. Mas no mundo corporativo, o que que a gente observa? A pessoa teve uma noite de sono péssima, dormiu super mal. Então, ela tá ali super cansada, super indisposta no outro dia. E aí, ela fica tomando aquele cafezinho para mascarar a noite de sono ruim que ela teve no dia anterior. Então, ela vai lá e fica tomando cafezinho o dia inteiro. Geralmente, é cafezinho com açúcar. Poucas pessoas conseguem tomar esse café sem açúcar. E fica tomando cafezinho com açúcar durante o dia inteiro. Imagine a quantidade de açúcar que ela não está ingerindo ali, né? E aí, outro problema. Café em excesso vai aumentar a ansiedade, pode causar taquicardia. Então, as pessoas ficam mais ansiosas, já tá ali com noite de sono ruim, já tá indisposta. Então, isso tende a piorar o comportamento dela, a produção dela ali no trabalho, por conta desse cafezinho aí, que às vezes passa despercebido, só que a gente sabe que toda hora a pessoa vai ali, toma uma xícarazinha ali e vai tomando durante o dia todo. Eu tive um evento assim muito muito ruim nesse sentido do café, né? A gente tinha uma reunião, chegou as pessoas, aí eu ofereci o café, um deles falou assim, não, eu gosto mais de café, mas eu não posso tomar. Mas por quê? Porque esse café tem açúcar, eu não posso tomar com açúcar. Então, a empresa oferece sem açúcar e oferece a opção de quem quiser colocar o tanto que quiser, ou oferece os dois, né? O chá também, sem açúcar e com açúcar, ou o suco, né? Sempre na tentativa de eliminar o alto grau de açúcar. Exato, dá essa possibilidade da pessoa pelo menos escolher, né? Ou se ela quer usar o açúcar ou o adoçante ou tomar sem, né? Então, o ideal é que tenha uma garrafa lá sem o açúcar e aí a pessoa decide se ela vai colocar ou não. E como que seria a pessoa com uma alimentação boa alimentação não significa qualidade ou não, significa qualidade, mas não significa quantidade, né? Então, assim, o que seria uma boa alimentação para que a pessoa possa produzir, possa desempenhar a sua função nessas empresas? O que seria uma boa alimentação? Então, no geral, o cenário que a gente tem, as pessoas acabam tendo uma alimentação pobre em variedade, né? Então, tem ali baixo consumo de frutas, de verduras, optam mais por pedir comidas ali de delivery, né? Então, tá no dia corrido ali, não conseguiu levar nada para o trabalho, acaba optando por pedir comidas ali de delivery, e aí é uma alimentação pobre em nutrientes. Então, o que é uma alimentação considerada mais saudável, que poderia contribuir para esse ambiente de trabalho, né? Uma alimentação mais equilibrada e com variedade alimentar. Então, a gente tem que ter ali um aporte maior de frutas, de verduras, de legumes, um prato bem colorido, bem distribuído, né? Metade desse prato aí com vegetais, que a maioria das pessoas não coloca, né? Nem considera, às vezes coloca uma folhinha de alface ali, uma rodelinha de tomate e fala que já tá comendo os vegetais, mas não é isso. Tem Não? que ter ali pelo menos Então metade do tá. prato, Então, né? se não é, explica pra gente como Pelo que é. menos metade do prato. Eu faço a divisão assim, pelo menos metade do prato tem que ter os vegetais. Tem que ter ali uma saladinha com pelo menos 3 tipos de vegetais diferentes. Então, não é comer simplesmente, vou comer só alface. Hoje eu vou comer só cenoura. Não, tem que ter uma variedade ali. Tem que ter uma variedade maior nesses tipos de vegetais. Então, hoje eu vou comer alface, tomate e cenoura. Então, amanhã eu vou comer beterraba, abóbora e pepino, por exemplo. Ter essa variedade. Cada dia eu vou consumindo uma quantidade de vegetais e variando esses tipos de vegetais também. Metade do prato. Metade do prato de vegetais. Aí eu coloco uma porção de proteína, né? Proteína vegetal, que é a do feijão, a proteína de origem animal, da carne, ou frango, ou peixe. Isso também é importante variar. As pessoas, às vezes, ficam muito presas consumindo carne vermelha durante a semana inteira. Consomem só carne vermelha. E as outras fontes, né? As fontes de carnes mais magras ali, com menor teor de gordura. Por que elas não estão inseridas ali também?
E aí, depois que eu coloquei a proteína, aí eu coloco uma fonte de carboidrato. Eu escolho ali de uma, no máximo 2 fontes de carboidrato ali, né? Para não ocorrer exageros. Então, ou o arrozinho, ou a batata, ou a mandioca, ou o macarrão. Aí, tá montado um pratinho ali equilibrado. Pensando, assim, nas refeições principais, né? Vou fazer uma pegadinha agora, porque a gente conversou um pouco sobre o que nós íamos conversar, né? Mas eu lembrei de um tema muito importante. Então, eu tô lá, eu cheguei na minha empresa e a empresa tá me dando opções ali no cafezinho, às vezes o pão, hoje, amanhã, uma saladinha. Aí eu chego na hora do meu intervalo do almoço e eu como na empresa. Eu levei de casa, preparei lá metade de vegetais e frutas, metade de proteína animal, proteína vegetal e carboidrato. E o ambiente para essa pessoa fazer alimentação? Também isso é saúde alimentar? Com certeza, o ambiente influencia muito, porque o que a gente vê na maioria das empresas? As pessoas não têm nenhum ambiente para ela poder colocar a vasilhinha dela ali e poder fazer a refeição. Às vezes tem que fazer a refeição segurando a marmitinha dela ali, não tem um espaço para ela poder comer. Então, o ambiente onde ela está influencia muito também. Então, ela ter um local ali, um ambiente onde ela possa sentar, uma mesa, onde ela possa comer, soltar aquele talher, onde ela possa mastigar, onde ela tem outras pessoas ali, onde ela possa ficar livre de distrações, né, sem ficar olhando para celular, para televisão. Então, de fato, ter um ambiente onde ela possa se alimentar, sair daquele escritório ali onde ela está presa ali e poder fazer a refeição dela. Isso também conta muito. Aí você falou sobre o celular, né? O celular é interessante porque tem vários locais que a pessoa não pode ficar usando, claro, para fazer Aham. determinadas funções, né? E aí chega na hora da refeição, ela vai utilizar a mesma hora para dividir a atenção dela com a comida e dividir a atenção dela com as redes sociais, as mensagens no celular. Essa questão também influencia bastante na qualidade alimentar, né? A pessoa às vezes come mais ou pior, né? Com certeza. Uma das regras assim que eu ensino no consultório é que a pessoa tem que comer sem distração por perto. Não pode comer com televisão, olhando celular, assistindo série. Isso aí tem que ser encarado como uma exceção. Não dá para ser rotina você comer ali com o celular. Por quê? Quando a pessoa está comendo dessa forma, prestando atenção no celular, ela não está prestando atenção na comida que ela está consumindo ali. Então, ela não consegue pensar no sinal de saciedade, ela não consegue saber quando ela está satisfeita. Muitas vezes ela vai comer muito além da conta ali do que deveria, porque ela nem identificou que estava saciada. E outro ponto importante, a pessoa que está comendo ali com distrações, ela nem lembra que tem que mastigar. Ela nem lembra que isso é importante, que isso existe. Essa questão da mastigação a gente vai conversar um pouquinho também, porque depois de conversar com você, eu também assumi o que você vai contar para nós agora, preste muita atenção aí, porque o que você vai contar, preste atenção aí. Ela vai contar um segredinho que é muito importante em relação à mastigação. Conta para nós como que é essa questão da mastigação e o empurra garfo a garfo. Isso, gente, o negócio da mastigação, eu fico assim, ainda fico de cara, né, que pra mim já é tão natural, já é tão óbvio, mas pra 90% das pessoas isso não é normal, as pessoas esquecem que elas têm dente, que é pra usar esses dentes, né, que é pra mastigar de fato. E aí, o que que a pessoa faz? Ela coloca o pratinho dela lá, ela abraça o prato e começa a comer, assim, ó, vai empurrando comida, empurrando, empurrando. A comida tá dentro da boca e ela já tá com o garfo cheio empurrando comida, nem deu tempo de mastigar. Quando a gente não mastiga direito, o que que acontece? A gente não dá tempo do nosso cérebro se conectar com o nosso intestino e falar, tô satisfeito, não precisa mais mandar comida. Você não consegue identificar os sinais de saciedade. E outra coisa que isso atrapalha a sua digestão, então o alimento fica muito tempo ali no seu intestino para ser digerido, muito tempo no seu estômago, gerando gases, estufamento, abdômen estendido, tem que abrir o botão da calça. Os nutrientes não são bem absorvidos. Então, o fato de você não parar de concentrar na alimentação, de você não mastigar, traz uma série de outros problemas. Então, o que é o certo? Você mastigar, caprichar na mastigação. O ideal, assim, no mundo perfeito da Nutri, é pelo menos 30 vezes a cada garfada, a cada porção. Mas se você conseguir pelo menos 15 vezes a cada mordida ali, a cada garfada, eu já fico satisfeita. Já ajuda bastante. Já ajuda bastante. Tem o macetinho do garfo. E aí tem o macetinho do garfo. O que é o macetinho do garfo? Você colocou seu pratinho lá, você colocou a comida lá na boca, ok. Solta o talher. Solta esse talher. Desgruda a mão desse talher. Não é pra ficar grudado no talher, já empurrando a comida aqui, não. O fato de você soltar o talher, você já lembra, opa, preciso mastigar? Porque dente só tem na boca, eu tenho que usar esses dentes aqui. Então, você já consegue mastigar ali mais, você presta mais atenção. Com isso, consequentemente, você come menos. O Dr. Rafael estava me contando, né, que já testou a experiência, viu que deu certo. Então, está validado, né, doutor? Validadíssimo. Tem que prestar muita atenção nessa dica que ela está falando aí.
larga o garfo enquanto você mastiga e só pega ele de novo quando você terminou de mastigar. Exato. Funciona bem, você começa a comer menos, começa a gostar mais da comida, saborear mais. Essa dica aí é de ouro, essa E a dica é de barriga ouro. desincha, você se sente mais magro, mais magra, porque você tá comendo, ele tá fazendo bem a digestão, a barriguinha não fica aquele inchaço, né? Aquele estufamento não acontece. Então é caprichar na mastigação e soltar o talher. São as dicas preciosas aqui. Digestão começa na boca, Na né? boca, Na verdade, exato. talvez até antes de você preparando a sua comida, já começa a digestão ali, Aham. né? Então, nós conversamos um pouco sobre a questão do ambiente aí, né? Do ambiente que você precisa. E aí, claro que nós vamos sair um pouco desse mundo corporativo, porque você deu uma dica também para as mamães, né? Tem mamães aí que, para a criança comer bem, ela liga o videozinho do YouTube. Exato, isso daí é um erro muito grande, porque a gente ensina a pessoa, já começa um negócio errado, né? Já começa ali desde a infância a criar esse hábito. E muitos dos hábitos ruins que hoje a gente tem, que a gente tem aí no ambiente corporativo, a gente tem na nossa vida, eles vêm desde a nossa infância. Então a pessoa já liga o celular para a criança comer com o celular ali. O que que ela está ensinando? A criança está prestando atenção na comida? Não está nem vendo. Aí depois, a criança não gosta de verdura, não gosta de fruta, mas ela nem viu, ela nem sabe o que ela está comendo ali. Então, isso é muito sério. Essa questão de celular, de telas, vai muito além mesmo. Chega, impacta em várias áreas, né? A gente sabe que na psicologia também, essa questão de telas e celulares impacta muito, mas na alimentação a gente tem casos desastrosos aí também que acabam impactando. E aí você começa a linkar essa questão do prazer, né? O prazer fica baseado assim, eu só vou comer bem se eu tiver assistindo o videozinho, né? Se eu não tiver o videozinho, eu não assisto. Eu pego meu tempo de almoço para atualizar ali as mensagens e quando eu vi eu já comi, né? Já estou lavando os utensílios. Mas as empresas precisam também favorecer esse ambiente, né? Ambiente tranquilo, ergonômico, as mesas legal, mas também tem que ter lá seu forno de micro-ondas, né, a sua geladeira, tem que dar Esse instrumentação, suporte. suporte para que a alimentação seja adequada. Você concorda? Exato. Esse suporte para que a pessoa possa levar a comida dela de casa e que ela consiga esquentar lá, que a única opção não seja ela almoçar em um restaurante, talvez fazer más escolhas ali, porque ela não sabe como foi feita aquela comida, procedência, para que ela não tenha que recorrer simplesmente a ficar pedindo comida no delivery ali, né? E, de fato, a empresa ter esses ambientes acolhedores para que a pessoa possa se alimentar, ambiente para que a pessoa possa descansar depois, e aí sim, depois ela tem o tempo dela lá para olhar o celular, atualizar o que precisa, né? Mas que isso seja separado ali, durante o momento da refeição ali, a atenção plena, concentração máxima. Vamos fazer outras reflexões também em relação a mitos aí da Nutri. Tem mitos que é o seguinte, sempre uma boa dieta é comer pouco. É verdade? Não, de forma alguma. Esse é um mito mesmo, porque na cabeça das pessoas já vem isso, né? De comer pouco, o emagrecimento tá muito ligado, né? Comer pouco, pronto, emagrece, aí eu sou saudável. E não é dessa forma. As pessoas têm que lembrar que o comer pouco vai acarretar em deficiências nutricionais também. Você não está pensando nisso só em calorias e tira e fica magro e pronto, acabou. O fato de você comer pouco, você vai ter prejuízos nutricionais ali, deficiência de vitaminas importantes, que vão desencadear uma série de problemas, fadiga, alteração na disposição, então mais cansaço, queda de cabelo, unhas frágeis, alterações na pele, alterações no intestino que não funciona. Então você imagina você com o intestino preso aí uma semana, sentindo dores abdominais por conta de deficiências de nutrientes. Então, nunca, de forma alguma, que a alimentação saudável é Comer sinônimo pouco. de comer pouco, de forma alguma. Alimentação saudável é sempre caro. Outro mito? Mito, com certeza. As pessoas gastam muito mais comendo uma pizza aí no final de semana de R$ 90, R$ 120, sendo que dá para você fazer uma boa compra aí de uma porção de frutas, de vegetais, carnes também. Você consegue consumir aí com praticamente o mesmo valor que você gastaria num final de semana, né? E aí vai render muito mais também esses alimentos. Então, a alimentação saudável não é caro. Caro é você sair tomando suplementação sem saber para que serve, sair tomando um monte de vitamina sem saber para que serve, sem o auxílio de uma nutricionista para poder realmente te guiar nesse processo. Então a gente está falando também outras coisas. Você falou questão de obesidade. A gente conversou bastante aqui no foco de, da, do, da alimentação no mundo corporativo. Falamos um pouco também das mães, das crianças, de casa. Mas a gente não podemos esquecer também de que essa alimentação variada, né,
essa alimentação que não precisa ser cara, que não precisa ser pouco e que tem que ser variada, como você explicou. E existem esses links também, né? A boa saúde, ela também tem que ter mais fatores que ajudam a alimentação, né? Por exemplo, atividade física, essas... Com certeza. A questão da alimentação, a gente não é simplesmente seguir um cardápio, seguir uma dieta e pronto, você está saudável, não. Tem uma série de outras coisas que tem que ser levado em consideração. As emoções do indivíduo, o comportamento, como que esse indivíduo se comporta, quais são as crenças que ele tem, né? O que ele traz lá da infância, quais são os hábitos que ele tem, como é a emoção dele. Então, se ele é uma pessoa que está mais triste, que é mais alegre, que desconta as emoções na comida, o sono desse indivíduo, então como é o sono desse indivíduo influencia muito na saúde dele. Questão de atividade física, sim, se ele tem lazer ou se não, né? Então, tudo isso é levado em consideração, tudo isso influencia também. E vamos separar um pouco também agora, porque a gente falou a questão de perda de peso, aí em algum momento você falou da questão da perda de peso. A gente não está falando aqui especificamente daquela pessoa que quer ou precisa, tem uns que quer, tem uns que precisam, tem uns que quer e precisa perder peso, porque aí é uma orientação sua no consultório específica para cada caso, é de um jeito. O que nós estamos tentando passar aqui é a questão assim, a pessoa já tem, já é uma pessoa saudável e precisa manter a sua saúde, né? Sim. Então a gente está dando exemplos de como as empresas podem ajudar, como ele pode se ajudar também em casa. E aí tem outro fator interessante. Às vezes as empresas podem auxiliar, não só oferecendo lá o micro-ondas, a geladeira, o ambiente, oferecendo a variação nos lanches, oferecendo as opções líquidas sem açúcar, mas elas podem também, por exemplo, fazer cursos, palestras, workshops, né? Você tem essa ideia também? Com certeza. As empresas podem promover, né, ações nesse tipo, incentivando a alimentação saudável, incentivando a pessoa a ter uma vida mais saudável, né? Através de parcerias, você consegue fazer parcerias com nutricionistas para dar esses treinamentos nas empresas, né? Fazer acompanhamentos em grupo. Então, não consigo fazer acompanhamento individual, mas promover isso, esses acompanhamentos em grupo ali, para que as pessoas possam ver como é que elas estão, fazer uma avaliação ali no dia, né? Então, fazer uma pesagem, tirar medidas ali dos funcionários, para ver como é que eles estão, o cenário atual, como é que eles estão. Porque aí a pessoa, às vezes, ela vendo como é que está o estado atual, às vezes ela não tem muito tempo que ela não se pesa, não tira as medidas. A pessoa vendo isso, ela começa a ficar assim mais consciente. Opa, parece que eu estou ganhando uns quilinhos aqui. Opa, parece que eu preciso melhorar isso. A pessoa começa a ficar mais consciente ali. Então, as empresas conseguem fazer diversas ações nesse sentido, sim. Eu vi um dia uma iniciativa de uma empresa que fez umas feirinhas. Um dia na semana ela fazia uma feirinha, ela trazia pessoas assim, conveniadas, pessoas conveniadas, e trazia assim, montava lá uma feirinha. A semana era a feirinha de uma coisa, de uma fruta que ninguém conhecia, para as pessoas experimentarem. Essa experimentação também faz parte do jogo, né? Com certeza, conhecer novos sabores, né, novos alimentos. Muitas pessoas, pensando no ambiente corporativo, funcionários, não têm a oportunidade, né, de conhecer talvez alguns alimentos, às vezes nem tem esse hábito ali de conhecer, nunca viu tal alimento. Então, pode sim fazer esses eventos, né, como feiras, promover eventos assim, para que as pessoas possam conhecer outras variedades, outros tipos de alimentos ali também, e incentivando ali uma alimentação mais saudável. A gente falou dessa questão das feirinhas, né? Mas uma outra iniciativa que eu também vi em algumas empresas fazendo é fazendo disputas de melhor receita, entregando para o seu colaborador um desafio, né? Até o final do mês, faça na sua casa essa receita. Tudo isso serve para que as pessoas experimentem novos sabores, né? Uma ideia, inclusive, muito legal, né? Então, oferecer ali alguns e-books, imprimir mesmo uma receitinha ali e dar para o funcionário para ele testar em casa com a família no final de semana, incentivar o preparo. Olha, tal dia nós vamos reunir aqui, vai fazer um lanche coletivo, cada um traz o seu, mas uma opçãozinha mais saudável, né? Então, esses incentivos, assim, essas meio que uma gincana, né? Poderia ser legal, assim, dentro das empresas. Existe alguma especificidade que a gente poderia elencar, ou se não existe, nós já falamos muita coisa sobre alimentação saudável, né? Mas alguma determinada tipo de trabalho com determinado tipo de alimentação? Tem algum tipo de trabalho que é mais calórica para isso ou menos calórica para aquilo? Ou segue só um padrão? A gente avalia a necessidade do indivíduo, né, as necessidades calóricas, de nutrientes, como tem que ser a alimentação dele, de acordo com o nível da intensidade de atividade que ele realiza no dia. Então, se é um indivíduo que trabalha mais sentado, mais sedentário, o gasto energético dele, consequentemente, é menor.
Então, ele tem que ter uma alimentação ali mais reduzida, de acordo com o padrão da atividade que ele exerce, sim, com certeza. Agora, é um indivíduo que trabalha mais o tempo todo andando, subindo e descendo escada. Concorda que o gasto energético dele é maior? Então, ele vai ter uma necessidade aumentada ali, uma ingestão aumentada de calorias ali, consequentemente de nutrientes também. Então, a oferta de alimentos para esse indivíduo acaba sendo maior. Ótimo, nós falamos que não é caro, não precisa ser pouco, né? Tem que ser equilibrado, né? A produtividade impacta diretamente nessa saúde alimentar, física, mental, financeira. Então, a produtividade tem seu impacto no que a pessoa come. A má alimentação, com certeza, vai impactar ali na produtividade. Pensando no indivíduo ali, que vamos pegar o exemplo do almoço que a gente veio conversando sobre, né? Então, o indivíduo, ele foi lá no restaurante, self-service, encheu o pratão dele lá de comida, colocou ali várias fontes de carboidrato, batata frita, macarrão, mandioca frita, banana frita, batata frita, tudo frito ali, um monte de fritura, um monte de carboidrato. Pouquíssimo ou quase nada de vegetais ali, grandes quantidades de carnes mais gordurosas. Imagina como que fica a digestão desse indivíduo ali após esse almoço. Então, ele vai ficar muito tempo ali fazendo essa digestão, vai se sentir mais cansado, mais indisposto ali, com sonolência. Então, a produtividade dele, com certeza, vai cair ali. Então, ele vai render muito menos ali no trabalho do que se ele tivesse feito uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, com mais vegetais, com menos teor, com menor teor, né, de frituras e de gorduras ali e de carboidratos também. Então, com certeza, impacta muito na produtividade, o que esse indivíduo está comendo ali. Então, o excesso de cafezinho durante o dia com açúcar vai impactar na produtividade? Com certeza. Aí teve esse almoço, depois teve uma sobremesa depois desse almoço, vai impactar na produtividade? Com certeza. Queria saber de você. A sobremesa. A sobremesa é uma vilã? É um mito ou uma verdade? Não pode ter doce, não pode ter o chocolatinho. Isso é mito? Olha, é mito. Eu não coloco nenhum alimento como vilão. Não pode comer isso, não pode comer açúcar, não pode tomar refrigerante, não é bem assim. O que acontece? O problema são os excessos. Então, as pessoas confundem, né? O problema, o que vai fazer mal são os excessos. O que importa é que a pessoa faz na maior parte do tempo dela. Então, se na maior parte do tempo ela está tendo sobremesa, todo dia tem uma sobremesa, todo dia tem um sorvete, tem um chocolatinho, claro que isso vai impactar negativamente, claro que isso vai fazer mal. Vai gerar um acúmulo de gordura ali no fígado, no organismo dela, né? Vai gerar um acúmulo de uma inflamação no organismo dela também, por esse excesso de açúcar, esse excesso de doce. Então, o problema são os excessos. Mas isso dentro consumido de uma forma esporádica, tendo um contexto de uma alimentação mais saudável, não vai impactar de forma negativa. É bem tranquilo, pode consumir. A Nutri que deixa consumir um docinho. Alivia um pouquinho aí, né? Senão fica difícil. Eu queria que você elaborasse aí e deixasse pra gente uma mensagem meio que final aqui do nosso bate-papo, sobre a questão da alimentação, do papel do nutricionista, tanto para os pacientes individuais lá nos seus acompanhamentos, quanto também para as empresas. Deixa uma mensagem final para nós. E como mensagem final, eu quero deixar aqui para vocês que vocês não desistam de construir bons hábitos. Então, desistir não pode ser uma opção. Construir hábitos é difícil? É difícil. Só que você consegue fazer ali 1% melhor a cada dia. Então, não preocupe-se em fazer tudo de uma vez, mudar tudo da noite para o dia, né? Você vai fazendo aos pouquinhos ali. Então, se você, por exemplo, consome uma xícara de café com uma colher de açúcar, reduz para meia colher no outro dia, depois você vai reduzindo um pouquinho mais. Então, a cada dia você vai fazendo alguma coisinha ali para ir melhorando esses hábitos. O que mais dá resultado? Você ter constância e comprometimento. Então, você saber que você é uma prioridade, você precisa ser cuidada também. Então, fazer um pouquinho todos os dias. Agradecer você que nos assistiu e nos ouviu até esse momento. Essa mensagem final é muito esclarecedora. Você pode fazer um pouquinho de cada vez, como um indivíduo, para melhorar a sua alimentação. As empresas podem fazer um pouquinho de cada vez para melhorar a saúde alimentar dos seus colaboradores. E eu quero agradecer muito, imensamente você, Nutri, agora eu vou falar Nutri, Lohane Almeida. Você não falou de suas redes sociais. Então, podem me seguir nas minhas redes sociais, é Lohane Almeida Nutri. Eu sempre posto várias dicas, orientações sobre alimentação saudável. Tem muito conteúdo bacana lá, então já me sigam. Nós temos mais uma felicidade de ter a Nutri Lohane com a gente no Corpo Clínico lá da Toton Saúde.
Se vocês quiserem conversar com ela, é só entrar em contato com a Toton Saúde. Ela também vai fazer um trabalho com a gente, corporativo, não só atendendo vocês, aqueles que precisarem, mas nos atendendo também de forma corporativa com os nossos colaboradores e nas ações das nossas empresas. Então, isso é importante também deixar esse recado. Aproveita ainda, se você não clicou no botãozinho aí para seguir a gente, para mais novidades e para você assistir o que já passou, né? Clica no sininho para você receber as notificações. Compartilhe aí esse vídeo e os outros com seus amigos, familiares e colaboradores, amigos de trabalho, seus chefes, porque foi muito esclarecedor. É muito interessante, muito bom conversar um pouquinho sobre hábitos saudáveis e principalmente alimentação. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos.